Bom, pessoal, mais uma capacitação. E de capacitação em capacitação, a nossa biblioteca só cresce. Você só tem muita coisa a ter aí nesse nosso, praticamente, uma enciclopédia virtual. Está conosco a Fátima novamente. Hoje nós vamos para a Espanha especificamente, mas vamos falar da região da Costa Brava, vamos falar de uma viagem diferente, slow travel, uma viagem que tem uma pegada com um pedido sempre maior por parte dos nossos clientes, que é fazer aquela viagem mais tranquila, sem grandes correrias. Então, lembrando que nós temos aí o chat, que vocês podem mandar perguntas. No final a gente faz o ping-pong. A transmissão também é pelo Facebook. E eu não vou me delongar para que Fátima possa nos apresentar. Fátima, seja bem-vinda mais uma vez e vamos lá para a Espanha. Obrigada, Edson. Boa tarde a todos, novamente, a quem nos tem estado acompanhando nestas últimas lives destas semanas, para quem esteve ontem assistindo à primeira apresentação do Turismo de Espanha. E hoje queremos trazer-vos uns programas que eu digo, quanto a mim, são novidade. Vou aqui partilhar convosco a minha tela. E o que são estes programas? São roteiros que a gente decidiu chamar Slow and Safe. Em carro. Slow and Safe porquê? Roteiros slow, porque são carros que são pensados com o cliente dirigindo o seu próprio carro, portanto, no formato fly and drive, e safe por conta desta situação da pandemia que estamos vivendo neste momento e que acreditamos que quando isto passar, a maior parte dos passageiros, aqueles os primeiros que irão viajar, irão ter algum tipo de preocupação com os destinos para onde vão ir, que tipo de serviços vão utilizar, que tipo de hotéis eles vão dormir, que tipo de restaurantes vão frequentar. Então, estes programas que vos trazemos hoje, pensados para a Espanha, são pensados dentro de um formato de fly and drive, portanto, o cliente ter o seu próprio tempo para desfrutar da viagem, e ao mesmo tempo pensados a nível de segurança em relação ao Covid. E esta segurança passa por alojamentos em pequenos hotéis, hotéis boutique, country houses, hotéis que no máximo terão 15, 20 quartos no máximo. Fugimos um pouco àquelas grandes cadeias hoteleiras com 100, 150 quartos e que é sempre um montão de gente se cruzando nos elevadores, nos corredores, nos cafés da manhã e que, quanto a nós, não será aquilo que o cliente procurará numa primeira época pós-pandemia. Também, ao mesmo tempo, safe, porque queremos introduzir ao longo destes programas na Espanha algum tipo de experiências e atividades que, no fundo, trarão outro tipo de perspectiva sobre o local ao cliente. Muitas experiências locais, atividades que irão transmitir um determinado tipo de autenticidade de cada local, de que forma que o cliente se possa sentir, digamos que quase como um local na cidade, na vila ou na aldeia, onde ele esteja ao longo da viagem. Então, para começarmos, trouxemos hoje 4 programas. Eu vou ser hoje um pouquinho mais rápida, não vou debruçar tanto com os pormenores de cada programa, porque são 4 programas e temos uma média de 50 minutos. Mas também, qualquer dúvida que possa ficar sobre eles, vocês depois podem consultar estes programas junto com o Mundial. Então, o primeiro programa que vos queremos falar trata-se de um programa que passa por Bilbao e os pequenos vilarejos pesqueiros, vilarejos costeiros ao longo do País Basco e fronteira com a França. E porquê este programa? Porque este programa, ao ser um programa muito curto, de 5 dias, dá para perfeitamente conjugar com aquele cliente, por exemplo, que esteja viajando de Santiago de Compostela, ou aquele cliente que esteja viajando para visitar Barcelona, ou até mesmo Madrid, e que é uma área da Espanha, portanto, na costa norte, onde facilmente chegamos de avião através do aeroporto de Bilbao, seja desde da Galiza, desde Santiago, seja de Barcelona, ou seja desde Madrid. E é uma ótima opção para fazer algo diferente para quem vai visitar as principais cidades. Então, o primeiro dia seria uma chegada por Bilbao, com um traslado privado, aguardando o cliente no aeroporto, e depois em Bilbao colocamos um guia local para fazer uma caminhada de cerca de 4 horas pelo centro da cidade. Porquê uma caminhada? Porque Bilbao é uma cidade pequena e esta é a melhor forma de se conhecer a cidade. O nosso guia irá levar o passageiro aos principais pontos turísticos da cidade,
ao Museu Guggenheim, ao bairro à Rua de las Siete Calles, que fica no bairro histórico e é a rua mais famosa pelos seus barzinhos, os seus restaurantezinhos, pelas lojas, pelas principais pontes da cidade, as suas principais praças. E no primeiro dia, como forma de, digamos que de boas-vindas neste programa, incluímos um jantar de degustação num restaurante com estrelas Michelin na cidade de Bilbao, o famoso restaurante Zarate. O primeiro dia com alojamento em Bilbao e no segundo dia continuam ainda em Bilbao, mas desta vez já com o seu próprio carro de aluguer e visitando, digamos, os vilarejos costeiros que ficam mais próximos à cidade de Bilbao. A ideia é o cliente fazer a retirada do carro na locadora mais próxima do hotel onde está alojado, ou se ele pretender, podemos fazer a entrega do carro no hotel e depois então ele seguir as nossas indicações destes programas, seguir as indicações do GPS e visitar, por exemplo, as falésias de Flins, que são esta imagem que aqui podemos ver com esta menina aqui caminhando com uma mochila, que é uma das mais belas paisagens naturais de toda esta costa da Cantábria. Visitar também, por exemplo, a vila pescatória de Ondarroa ou de Lequeitio, que são vilas tradicionais desta costa, elas com um grande peso a nível de arquitetura e história ligadas à pesca, portanto, muito tradicionais, muito autênticas ainda, onde podemos andar a passear pelas suas ruelas e ver os barcos a chegarem, a descarregarem o peixe, sentir o peixe e o aroma do mar no ar, parar em qualquer tascazinha e poder picar produtos típicos desta região. Portanto, são, digamos que, paragens obrigatórias para quem procura viver ainda um pouco da autenticidade dos locais. Também a nossa sugestão passa por visitar a região de San Juan de Gaztelugatxe. Eu peço desculpa, mas eu não sei falar basco, e então isto fica complicado ler isto, que é esta imagem que podemos ver aqui e que ficou muito conhecida internacionalmente por se ter filmado aqui alguns dos cenários do Game of Thrones. E que durante a série do Game of Thrones, estas duas ilhotas que aqui podemos ver foram transformadas na série em Dragonstone. Portanto, para quem era seguidor, irá identificar com certeza este local. E depois, ao final da tarde, então, regressar a Bilbao. Gostaria só de salientar que estas vilazinhas costeiras, elas ficam todas muito próximas umas das outras, normalmente com viagens de meia hora, 40 minutos, chegamos perfeitamente, fazemos a viagem de cada uma delas. Portanto, ao longo de um dia de passeio, conseguimos visitar as principais. No terceiro dia, seria então a altura de fazermos o check-out pela manhã, pegar no carro e seguir para a belíssima cidade de San Sebastián. San Sebastián, que podemos ver aqui nas imagens, aqui esta conhecida pela famosa Concha, que é esta baía, e aqui pelos seus magníficos edifícios Belle Époque. Em San Sebastián aconselhamos também uma visita a pé pelo seu bairro histórico, visitando os principais pontos turísticos da cidade e, como não poderia deixar de ser, algumas paragens em alguns dos mais típicos restaurantes e tasquinhas da cidade, pois San Sebastián, digamos que é a meca dos pinchos da Espanha. E a meca porquê? Porque é desta região, é desta cidade, que saem os melhores e os mais conceituados chefes de cozinha de toda a Espanha, inclusivamente muitos deles de toda a Europa, porque é aqui que se encontra uma das mais conceituadas faculdades de culinária do mundo. Então, San Sebastián, charmosinha para se poder passear a pé e para fazer-se um roteiro gastronómico picando os famosos pinchos. Os pinchos são as famosas tapas, que vocês estão habituados a ouvir chamar o nome de tapa no resto da Espanha. Aqui no norte são chamados pinchos. A diferença é que a tapa normalmente é servida num prato e o pincho é qualquer produto alimentar, mas que é servido em cima de uma fatia de pão ou um bocado de pão. É esta a principal diferença. Hoje, no terceiro dia, o alojamento é em San Sebastián, portanto os clientes têm tempo suficiente para durante o dia poderem passear tranquilamente pela cidade. E no quarto dia, então, seria um dia para irmos à descoberta de um pouquinho mais além, irmos até à França, até à fronteira com a França, visitando a cidade medieval de Bayonne, que aqui podemos ver nesta foto,
ou Biarritz e Hondarribia. Biarritz carece quase de apresentações, é uma das cidades mais populares aqui do sul da Europa a nível no século XIX e início do século XX, digamos que era o destino de eleição de férias de todas as casas reais na Europa. Então é aquele tipo de cidade que mantém aquele charme muito quase como o Mónaco, muito edifício de época, Belle Époque, estilos também neoclássicos um pouco pelo meio e muito charmosa. Hondarribia já seria no regresso novamente a San Sebastián, portanto Hondarribia já fica na Costa Basca e que a gente aconselha para uma pequena paragem para se poder visitar o centro histórico, com as suas famosas fachadas coloridas e também para visitar o centro histórico da vila, também ela é pescatória. A tarde seria passada, digamos assim, o dia, melhor dito, seria passado então pela manhã para visitar Bayonne e Biarritz, portanto a parte que está na fronteira com a França, e depois então pela tarde, no regresso, estas principais cidadezinhas costeiras aqui do Mar Cantábrico. No quinto dia, já de jeito final, e estando os clientes em San Sebastián fica a cerca de 1h e pouco de carro de Bilbao. Portanto, depois do café, tranquilamente, seriam pegarem no carro e dirigirem-se então para o aeroporto de Bilbao para pegarem o avião de regresso ao seu destino. Ou, caso quisessem, poderem ir de carro para Barcelona ou para Madrid, onde tenham o voo de saída, que nós poderíamos recolher o carro em qualquer outra cidade sem nenhum problema. À semelhança do que temos visto nas outras lives, esta é uma ideia somente de programa, pode ser alterada como os vossos passageiros querem, e o que nós achamos que é essencial incluir para que a viagem seja agradável e o cliente possa sentir e viver um pouco destas regiões, pois faz parte do alojamento. Como vos falei no início, são alojamentos pensados e escolhidos a dedo, portanto, hotéis boutique, hotéis de country style, hotéis muito pequenos para que o cliente possa sentir essa sensação de segurança e não haver muita gente no mesmo espaço. Os traslados, como é lógico, são todos em privado. Os passeios com guias são guias locais e feito em total privacidade com o passageiro. Incluímos a tal experiência gastronómica do jantar em Bilbao num restaurante com uma estrela Michelin, o aluguer do carro e o parking gratuito em todos os hotéis. Outra das opções que vos trazemos também aqui é outro programa, este um pouco mais longo, de 9 dias, que já abraça, digamos assim, então, toda a região costeira do norte da Espanha, desde a Galiza até Bilbao. Este já é um programa, digamos, que para quem já conhece bem outras regiões da Espanha, ou já conhece as principais cidades como Sevilha, Andaluzia, Barcelona, Madrid, mas que quer conhecer outras regiões espanholas, esta é uma boa alternativa, mas focada no norte da Espanha. Portanto, focada em paisagens lindíssimas de muita natureza, muita história, muita arquitetura, muita cidade medieval. E a nossa ideia, então, seria começarmos por Santiago de Compostela, onde na chegada ao aeroporto sugerimos que o cliente levante logo o carro na locadora do aeroporto. Isto porquê? E porque é que noutras cidades a gente coloca o traslado e ele pega o carro na cidade? Porque o aeroporto de Santiago de Compostela fica muito próximo do centro da cidade. E o hotel que nós escolhemos para alojamento em Santiago é um hotel que tem praticamente quase sempre vagas disponíveis para estacionar o carro, porque é um hotel com bastante espaço. E mesmo que não haja dentro do hotel, ele fica situado, digamos que, fora do centro histórico da cidade e é uma área onde se pode facilmente estacionar o carro em qualquer rua, sem ter que pagar por isso. E então fica mais barato o cliente já sair com o carro desde o aeroporto do que estar colocando um traslado e no dia seguinte ele ter que ir pegar o carro em algum sítio. Então, só por conta disso é que neste programa em concreto a retirada do carro já é no aeroporto. O que sugerimos é que ele saia do aeroporto e vá para o centro da cidade, faça o check-in, estacione o carro e depois então saia para descobrir a cidade a pé, por sua conta. Relembrando que em Santiago de Compostela, todos os dias, ao meio-dia, é quando se realiza a missa do peregrino e é a missa na qual podem ver o famoso bota-fumeiro em funcionamento. O bota-fumeiro é aquele utensílio gigante, para quem conhece a catedral,
que está suspenso no meio da nave e que, quando ele é posto em funcionamento, ele vai lançando aquele fumo que é queimado com as ervas queimadas dentro do bota-fumeiro, e que é, digamos que, um ato, um símbolo de término, digamos assim, do caminho de Santiago para todos os peregrinos. Digamos que para o peregrino, o fato de ser banhado, entre aspas, por este fumo que sai do bota-fumeiro é quase como um símbolo de estar a ser benzido pelo apóstolo depois de ter feito a sua peregrinação. Em Santiago, sugerimos, como é lógico, a visita a pé, porque a cidade é muito pequena e é a melhor forma de se visitar. Então, e nem de guia precisa, porque a cidade é tão pequena e está tão bem sinalizada ao longo das suas ruas, das suas praças, que nós somente deixamos aqui algumas dicas do que é que os clientes não devem perder neste dia de passeio pela cidade. No segundo dia, mantemos o alojamento ainda em Santiago, mas seria então a altura do cliente pela manhã pegar no seu carro e ir visitar algumas das principais vilas pescatórias daquela que é considerada uma das regiões mais famosas da Galiza, que são as Rias Baixas. Como é o caso de Cambados, a aldeia de Cambados, e famosa mundialmente pelo seu tipo de vinho, que é o vinho alvarinho. Aqui não devem deixar de visitar o Paço de Fefinhanes, que é um antigo, que é este que podemos ver aqui nesta imagem, e que era um antigo palácio e que hoje em dia foi transformado em adega e museu de vinho. E aqui podem fazer degustações deste vinho alvarinho. Também o Mirador de La Pastora, de onde podem ter uma das mais belas vistas panorâmicas sobre a Ria de Cambados e a Ria da Roça. A Ilha de La Torre, muito conhecida pelas suas águas termais e que aqui deram origem a um spa, e a um hotel que tem um spa e que, se o cliente quer, pode também visitar e utilizar. A cidadezinha, eu não diria cidadezinhas, porque aqui não são cidades, são, digamos, mais que vilas. Com Barro, esta imagem que aqui podemos ver aqui em baixo, e também ela muito conhecida pelas suas típicas casas de pescadores e de marinheiros e pelos seus celeiros suspensos sobre a água, e como não poderia deixar de ser a cidade de Pontevedra. Pontevedra, que já é então a capital da Galiza, e que é esta imagem que aqui podemos ver, uma cidade medieval, e que também sugerimos que o cliente estacione o carro e visite a cidade a pé. Ao final do dia, regressa a Santiago de Compostela. Eu, quando menciono final do dia, para terem uma noção, entre Pontevedra e Santiago de Compostela há uma viagem que não chega a 40 minutos de carro. Somente passar aqui. Ok. Terceiro dia. Terceiro dia, o objetivo será avançar um pouco na viagem e sairmos então já de Santiago de Compostela e avançar para o norte, para a cidade de La Coruña, muito conhecida por quem já vendeu a Galiza pela famosa Torre de Hércules. Portanto, pela manhã, check-out e pegar no carro e seguir então ao longo das estradas nacionais que vão junto ao oceano em direção à Costa da Morte. A Costa da Morte é somente o nome que damos na Galiza a uma determinada parte da região da Galiza, repleta de contrastes e paisagens, desde pequenas aldeias pescatórias, a íngremes falésias, a praias espetaculares e gigantescas com quilómetros e quilómetros de areia dourada, mas que em tempos, na época de descobrimentos e há séculos atrás, era considerada a Costa da Morte porque aqui o mar é bastante forte, aqui o oceano é muito forte, ondas muito grandes, invernos muito rigorosos e como é uma área repleta com muita rocha, muita falésia, normalmente no inverno, em dias de nevoeiro, em dias de mau tempo, era muito comum os barcos encalharem aqui nesta costa e mesmo afundarem-se. Então, daí ter ficado com o nome da Costa da Morte. Aqui nesta costa aconselhamos uma visita a Finisterra, que é considerada o fim da terra e o fim do caminho de Santiago. É também conhecida, não diria internacionalmente, mas pelo menos a nível de Espanha e da Europa, é conhecida por ser uma das melhores áreas para se comer peixes e frutos do mar, pois aqueles que são pescados nestas águas são considerados alguns dos melhores do mundo. A Vila de Camarinhas, famosa pelo seu famoso farol,
que foi o primeiro a funcionar em toda a Espanha com eletricidade e que oferece umas vistas espetaculares sobre o Oceano Atlântico, e a Vila de Malpica, que era um antigo porto de caça às baleias e que tem um museu magnífico e onde podemos ainda visitar e sentir quase que o espírito das pessoas que ainda ali vivem e que ainda vivem um bocado, apesar de já não ser permitido fazer a caça à baleia, é uma cidade, uma vila que ainda se consegue sentir muito o peso destes anos em que viviam da caça a este animal. No quarto dia, portanto, no terceiro dia, o objetivo é chegar a La Coruña, a cidade de La Coruña, que podemos aqui ver nesta imagem, e de onde faz parte também o Torre de Hércules. Alojamento, e no quarto dia, então, o dia seria passado livre, com o carro estacionado no hotel e livre para se visitar a cidade a pé. A cidade também não é muito grande e facilmente o cliente pode chegar a qualquer lado da cidade caminhando, desde a Torre de Hércules, ao Monte de São Pedro, ao elevador de São Pedro, que é uma esfera em vidro e que tem num sítio bastante alto e da qual se consegue ter umas vistas impressionantes sobre toda a cidade e a área marítima. Assim também como andar pelo centro histórico, visitar o mercado, as principais ruas e, como não poderia deixar de ser, não é? Fazer algumas rutas de degustação de tapas também no centro histórico. No quinto dia, seria então um dia em que iríamos fazer as malas, tomar o café da manhã e fazer o check-out logo pela manhã. O cliente, neste dia, tem que pegar o carro e dirigir-se para a região das Astúrias. Para quem já vendeu algumas vezes as Astúrias, e como poderão ver aqui por estas imagens, conjunto de imagens que aqui temos, é uma área que se caracteriza principalmente pelas suas paisagens. Paisagens de muito verde, de montanha, esta área das Astúrias são considerados, digamos, uma das joias naturais da Espanha, com os seus picos da Europa, que já com certeza ouviram falar, e é também muito procurada pelas suas cidadezinhas e as suas vilas com características medievais. No quinto dia, o objetivo será chegar a Gijón pela manhã, que é uma belíssima cidade costeira com a belíssima praia, que é a Praia de São Lourenço, e desde onde podemos desfrutar de umas vistas muito bonitas sobre o centro histórico e sobre o mar. Sugerimos um almoço aqui na cidade de Gijón, porque a viagem entre La Coruña e La Gijón são cerca de 2 horas, portanto, o cliente saindo umas 9 horas da manhã, por volta das 11 chega à cidade, pode visitar e, como sabem, na Espanha almoça-se e janta-se sempre mais tarde que em qualquer outro país da Europa e antes das 2 da tarde não se está servindo almoços quase que em lado nenhum. Então, chegando por volta de umas 11 horas, o cliente tem tempo suficiente para fazer a visita a pé pelo centro da cidade e então, por volta de umas 2 horas, sentar-se num restaurante, num cafezinho, comer alguma coisa, almoçar, para depois, então, pela parte da tarde, seguir para outra cidade, para a cidade de Oviedo, onde é obrigatório uma paragem, mas não seja só para visitar a catedral, mas aconselhamos também ao bairro histórico, ou à zona mais antiga da cidade, que é esta imagem que aqui podemos ver. A nossa sugestão nesta passagem pelas Astúrias é o alojamento numa área perto da cidade de Oviedo e não na cidade. Porquê? Porque ao ser, como eu vos falei logo no início, uma área bastante conhecida pelas suas paisagens, aqui o que faz sentido é o cliente poder ficar numa country house, num hotel de turismo rural, no meio do campo e poder então usufruir das vistas, do ar livre, da tranquilidade, da calma e da paz que se sente em qualquer um destes locais fora da cidade. Incluímos o jantar porque, ao ser um hotel que não fica situado na cidade, o cliente pode ter algum tipo de dificuldade em encontrar um sítio para jantar, ou ele não querer já sair com o carro durante a noite do hotel, então a gente inclui o jantar nesta noite exatamente por conta disso. No sexto dia, o cliente continua ainda alojado na mesma área de Oviedo, portanto nas Astúrias, mas o dia de hoje seria passado para visitar os famosos Picos da Europa. Os Picos da Europa, que como podemos ver aqui nesta imagem, conhecido pelos seus trilhos, pelos seus lagos, e que se aconselha sempre que sejam visitados no período da tarde,
porque ao ser uma área de alta, são picos, ficam numa área alta, são serras, normalmente a probabilidade de se pegar neblina pela manhã é muito grande e, havendo neblina, não conseguimos ter estas vistas fantásticas como podemos ter aqui esta e esta da região. Então, o que aconselhamos é pela manhã ele poder visitar a lindíssima cidade medieval de Cangas de Onís, com a sua famosa ponte romana, que aqui podemos ver nesta fotografia, e onde deixamos já aqui uma notazinha: qualquer passageiro que esteja em Cangas de Onís não pode sair desta cidade sem experimentar os famosos cachopos, que é um filé de carne à milanesa com presunto e queijo, que depois tem uma forma própria de se confeccionar em fogão de lenha, em forno de lenha, e que é uma das maravilhas gastronómicas desta costa norte da Espanha. Depois é passar a tarde tranquilamente aqui pelos picos da Europa, visitando os lagos, fazendo algum trilho daqueles mais pequenos, 2, 3 km caminhando, e depois ao final da tarde então voltar ao alojamento rural na área de Oviedo. Já no 7º dia e quase já no final da viagem, a nossa sugestão passa por ir até mais uma das grandes cidades desta costa, Bilbao. Portanto, no 7º dia o cliente faria o check-out, pegaria no carro e faria a viagem entre Oviedo e Bilbao. Mas pelo meio deste percurso existem algumas cidades que não devem deixar de ser visitadas, como é o caso de Santillana del Mar, que aqui podemos ver por nesta foto, neste caso com um palácio em cima de uma falésia, mas que já foi em tempos uma residência de famílias nobres espanholas, e cujo centro histórico é simplesmente uma gracinha. Não pode deixar de ser visitado. Daqui sugerimos também uma visita à vila de Lierganes, que é uma vila lindíssima, esta que aqui podemos ver no centro, já mais no interior, já um pouquinho mais afastada da costa, no interior desta costa cantábrica. É uma vila muito pequenina, não tem mais do que 2.500, 3.000 habitantes, e ela é muito famosa por as suas ruelas com os edifícios repletos de varandas, com vasos de flores pendurados nas suas janelas e nas suas varandas. A próxima paragem, antes de seguirmos viagem, seria Santander, a famosa cidade de Santander, e onde sugerimos que o cliente estacione o carro e que visite somente a área mais central, a parte mais antiga da cidade, que suba ao Botín Center, que já foi em tempos a sede do Banco Santander, e que hoje em dia no topo desse edifício existe um café com um terraço, e desde onde podemos ter umas magníficas vistas sobre a cidade e sobre a Baía, e desde onde podemos ter, para quem não tem muito tempo, como é o caso do passageiro que faça este percurso, Santander é só uma paragem de 2, 3 horas ao longo da viagem, portanto é uma forma espetacular de poder apreciar a cidade vista de cima e depois então fazer uns pequenos passeios pelas ruazinhas do centro e tomar um café, descansar um pouco da viagem de carro. Já durante a tarde e já muito perto de Bilbao, a cerca de meia hora de Bilbao, sugerimos também uma visita a Santoña. Neste caso, Santoña já é uma típica vila de pescadores aqui da costa da Costa Basca. Fica localizada numa pequena baía, e que sugerimos que não percam a visita para poder novamente aqui também sentir um pouco do que é o estilo de vida e a forma como vivem ainda os habitantes ligados ao mar, os pescadores, nesta vila de Santoña. Ao final da tarde, então, seria chegar à cidade de Bilbao, fazer o check-in, estacionar o carro tranquilamente e sair à noite um pouquinho pela cidade para passear e para jantar. No 8º dia, já o último dia da viagem, o carro ficaria estacionado no hotel e aqui colocávamos um guia local para fazer um passeio a pé de cerca de 4 horas com os passageiros, e aí sim para conhecer mais profundamente a cidade de Bilbao e as suas joias arquitetónicas, e que não podem perder-se em nenhuma visita a esta cidade. No 9º dia, então, seria a altura do cliente pegar no carro, dirigir-se para o Porto de Bilbao e fazer a entrega e terminarmos assim a viagem. Como se podem recordar, esta viagem começou no aeroporto de Santiago de Compostela e nós sugerimos que termine em Bilbao.
Mas caso o cliente queira terminar em Barcelona ou em Madrid, ou até mesmo voltar para Santiago de Compostela, pode deixar o carro em Bilbao e fazer ligação com outra grande cidade em trem ou até mesmo de avião. Também neste programa incluímos alguns serviços que consideramos que são essenciais para que o mesmo seja um sucesso, à semelhança dos outros, e novamente volto a repetir, tudo isto é possível de ser alterado. Avançando aqui um pouco na nossa apresentação e de forma a não perdermos muito tempo, mais uma sugestão de programa, neste caso de Madrid até Santiago de Compostela. É um programa que vai focar, como é lógico, a grande capital, Madrid, mas depois iremos passar pelos principais vilarejos que fazem, portanto, cruzam todo o interior norte da Espanha e passar por regiões de vinhos, cidades medievais, cidades com muita história e que ao longo de 13 dias o cliente, dirigindo o seu carro, poderá viver. Portanto, no primeiro dia, novamente, a chegada por Madrid, incluímos um traslado privado para o hotel no centro da cidade e depois, então, pela tarde, um guia local para fazer um passeio a pé pelos principais pontos turísticos, terminando com uma degustação de tapas e vinhos típicos da Espanha no centro histórico de Madrid. O alojamento seria em Madrid e, então, no segundo dia seria, então, de começar, à altura, digamos assim, de começar a visitar cidadezinhas que já ficam fora da capital. Nós colocamos só uma tarde, digamos assim, para conhecer a cidade de Madrid, mas caso o cliente queira, a gente pode acrescentar mais dias em Madrid para ele poder curtir mais tempo a capital da Espanha. Neste caso, e avançando, no segundo dia seria dia de retirar o carro de aluguer da locadora no centro de Madrid, ou fazermos a entrega do carro no hotel do passageiro, e hoje sugerimos que ele pegue no carro e vá visitar a cidade de Toledo. Portanto, a cidade de Toledo, que todo mundo já conhece de vender noutras ocasiões, muito conhecida pelas suas três culturas, a muçulmana, a judaica e a cristã, o que permitem ser uma cidade belíssima para podermos apreciar estes três tipos de arquitetura. O que sugerimos em Toledo é que o cliente estacione o carro fora da muralha e depois então que passe o dia passeando pelas ruelas e pelos centrinhos desta magnífica cidade de Toledo. Sugerimos também que termine o dia ou que almoce no Parador de Toledo, que fica na outra margem do rio e desde onde ele pode ter umas vistas magníficas, lindíssimas sobre a cidade. No terceiro dia da viagem, seria então a altura do cliente fazer o check-out, porque hoje já iria dormir a outra área e que não Madrid. E depois do check-out, então, sugerimos que ele pegue o seu carro e se dirija até Segóvia. Segóvia, para quem já conhece aqui nesta imagem, famosa pelo seu aqueduto romano com mais de 15 km de distância, e onde, como não poderia deixar de ser, também sugerimos sempre que se visite o Alcaçar, o Castelo, a Praça Maior e que basicamente se deixe perder pelo ambiente medieval que se vive nesta cidade. Em Segóvia aconselhamos também o almoço, porque Segóvia é a capital do cochinillo, na Espanha. O cochinillo é o leitão, tão famoso aqui em Portugal e que muitos dos vossos passageiros nos pedem para ir comer o famoso leitão da mielhada em Portugal. Em Espanha isto acontece na cidade de Segóvia. Então, aconselhamos que o almoço seja na cidade de Segóvia para o caso dele querer curtir esta delícia gastronómica e depois do almoço, então, pegar no carro e dirigir-se para as duas próximas cidades do dia. Pedraza, que podemos ver aqui nesta magnífica foto, que é uma cidade pré-medieval ainda, é considerada Património Mundial da Unesco e é uma das mais belas cidades da Espanha. E depois, então, Sepúlveda, que fica situada numa colina sobre o rio Tejo e que oferece umas belas vistas panorâmicas sobre toda a envolvência e onde marcamos o alojamento para a noite de hoje, não na cidade de Sepúlveda, mas sim fora, numa área também rural, para que o cliente possa viver e sentir um pouco do ambiente do campo aqui no interior da Espanha. No quarto dia, seria então a altura de irmos para a área de Valladolid, muito conhecida pelos seus vinhos. Valladolid, nós dizemos aqui na Espanha, que é a capital do vinho e a terra dos castelos. Tal é
a quantidade de território que existe preparado e que produz vinhos, e pelo meio uma série de castelos que de repente nos aparecem no meio da estrada, da paisagem, no meio dos vinhedos. Então o nosso objetivo é irmos para a região de Valladolid e, além de darmos a possibilidade e sugerirmos ao cliente que visite a cidade, que ela é muito bonita, que depois fique durante um dia passeando por esta área de Valladolid. Como podem ver, eu vos comentei, uma área conhecida pelos vinhedos e pelos castelos. E normalmente existem 3 tipos de rotas que se podem fazer na região de Valladolid. Rotas estas, uma é mais dedicada ao vinho, na qual a gente irá sugerir para este dia algumas visitas e algumas degustações em produtos focados em vinho. Há a Rota dos Cavaleiros e a Rota dos Campos. A Rota dos Cavaleiros é uma rota que passa por, basicamente, por pequenas aldeias, pequenas vilas, com castelos, como o nome indica, com castelos e palácios que podem ser visitados. Portanto, uma rota mais histórica. E que passa por cidades históricas, como por exemplo Tordesilhas, que todo mundo já ouviu falar, né, que foi o local onde há cerca de 500 anos os espanhóis e os portugueses assinaram o famoso Tratado de Tordesilhas, que acabou dividindo o mundo, metade para cada um. Ou então, se ele preferir, fazer a rota dos campos, que também passa por algumas aldeias medievais, mas aqui já com uma ênfase um pouquinho mais virada para a gastronomia ao longo desses passeios por cidades medievais e pelos campos. O jantar, no dia de hoje, incluímos-o no hotel. Novamente, volto a referir. Porquê? Porque o hotel em Valladolid que a gente escolheu, ou que irá escolher para esta reserva, será numa área fora da cidade, numa área de campo, e devido ao fato de que o cliente vai passar todo o dia passeando e dirigindo, ao final do dia torna-se mais prático e mais simpático ele já poder estacionar o carro no hotel, tomar o seu banho e depois então descer ao restaurante do hotel e tranquilamente poder jantar. 6º dia, à altura de continuarmos a viagem e sair da área de Valladolid, que é no interior da Espanha, no interior norte da Espanha, e começarmos a viajar para a região da Galiza, portanto já mais para a região do litoral. A nossa sugestão passa por algumas paragens pelo caminho. Uma delas é a pequena aldeia de Uruenha, que é esta imagem que aqui podem ver, que é declarada sítio histórico artístico na Espanha, e para quem é amante da literatura não pode deixar de visitar, porque foi a primeira vila-libro de toda a Espanha. E o que é uma vila-libro? É uma vila na qual se aproveitaram alguns edifícios históricos, como castelos, palácios, igrejas, mosteiros, para criar livrarias dentro delas e bibliotecas, e onde, além de podermos comprar um livro, podemos sentar-nos em qualquer cadeirão, sofá, cadeira e apreciar um livro, ler um pouco de um livro enquanto tomamos um café ou uma água. Portanto, para quem é amante de literatura, não deve perder efetivamente uma visita a esta aldeia de Uruenha. Outra das aldeias que também aconselhamos, agora sim já dentro do território da Galiza, é a aldeia de Allariz, muito conhecida pelas suas igrejas medievais e pelo seu magnífico bairro judeu, assim como a cidade de Ribadavia. A cidade de Ribadavia é uma das mais bonitas, quanto a mim, que podem ser visitadas para quem faz o caminho francês de Santiago de Compostela. É uma cidade com um grande património histórico. É considerada também a cidade onde existe o bairro judeu mais bem preservado de toda a Galiza. Também esta cidade de Ribadavia, ela é muito conhecida pela grande presença da produção de vinhos. Aqui também nesta zona incluímos o alojamento não na cidade, mas sim num alojamento no campo, com o jantar incluído, para que o cliente possa também aqui sentir um pouco de como é viver no campo, mas numa região diferente da Espanha, pois conforme vamos mudando de regiões, vamos mudando de hábitos, de formas de estar, de gastronomia, de vinhos, de sotaques, então é bastante agradável a gente aperceber-se disso, e
estas diferenças são mais visíveis quando a gente sai das grandes cidades e entra um pouco mais nas áreas de interior. No 7º dia, aqui ficaríamos, portanto, na área de Ribadavia, ficaríamos alojados por 2 noites, e no 7º dia, o que sugerimos ao cliente é que ele pegue o carro e vá passear ao longo desta região. Nesta região há uma área em específico bastante conhecida, que é a Ribeira Sacra, que são estas imagens que aqui podemos ver aqui do lado direito, estas 3 imagens, conhecidas pelos seus vinhos, como podem ver nesta imagem, que faz recordar quase um pouco a paisagem do Douro português. Depois temos o rio e depois temos as vinhas plantadas quase que nas escarpas. Assim é a área da Ribeira Sacra, portanto, conhecida pelos seus vinhos, pelo seu rio, pelas suas vistas paisagistas magníficas, pelas suas montanhas e também pela quantidade de mosteiros medievais que existem nesta região da Ribeira Sacra. Portanto, aqui aconselhamos que o cliente, depois com o programa que nós criamos e com todas as sugestões que damos mais pormenorizadas, é que ele passe o dia a descobrir as nossas sugestões. Também aqui nesta área de Ribadavia existe um produto turístico pouco conhecido da maioria e que nós recomendamos sempre, que é que o cliente à noite vá experimentar um banho termal. Esta área de Ribadavia, ela é bastante conhecida por algumas termas que aqui existem. Estas termas são a céu aberto, a maioria delas até no meio de florestas, e que estão abertas ao público, funcionam até à meia-noite e que, como podem calcular, pode ser bastante relaxante imaginarem-se numa piscina natural, com temperaturas a rondarem os 38 graus, no meio de uma floresta. Portanto, é algo que não devem deixar de aconselhar aos vossos clientes. No dia 8, e já começando a chegar mais ao nosso destino, que é Santiago de Compostela, a ideia será o cliente fazer o check-out pela manhã e viajar em direção às Rias Baixas, à área de Vigo de Rias Baixas. Portanto, aqui, no fundo, é ele seguir os nossos conselhos e visitar as principais cidades costeiras, como é o caso de Vigo, Baiona, Cambados, pelo seu vinho Alvarinho, e é efetivamente nesta cidade de Cambados que sugerimos o alojamento para o dia de hoje, e de preferência num magnífico edifício do Parador. No 9º dia, e já quase no fim, porque no dia 10 terminamos em Santiago, no 9º dia o objetivo é chegar a Santiago de Compostela, mas continuando o nosso passeio pelas Rias Baixas e pela cidade de Pontevedra. Portanto, novamente, check-out pela manhã, o cliente pega o carro e vai seguindo as nossas sugestões. Desde a cidade de Pontevedra, até algumas cidadezinhas costeiras ao longo da viagem, porque ele tem que passar por ali e tem. O caminho é esse, então já que está na estrada que o vai levar até Santiago, por que não parar 15 minutos, meia hora para descansar, tomar um café e visitar estas aldeias históricas que nós sugerimos depois em cada uma das reservas. E chegar a Santiago de Compostela ao final da manhã ou ao início da tarde, colocando logo o carro no parque de estacionamento do hotel e saindo para descobrir a cidade a pé. Portanto, aqui basicamente ele aproveitar o resto do dia em Santiago de Compostela. E, por fim, no 10º dia, rumar em direção ao aeroporto de Santiago e entregar a viatura na locadora. À semelhança dos outros programas, tudo o que está incluído, portanto, alojamento pensado, volto a referir, em hotéis boutique, hotéis de campo, hotéis country house, de forma a que os clientes possam sentir, viver e ter algum tipo mais de segurança do que em grandes unidades. O aluguer do carro, os traslados privados, algumas experiências gastronómicas, assim como algumas visitas que são obrigatórias. E em forma de terminar a apresentação de hoje, não poderia deixar de ser, já que a gente viu, tivemos a ver o norte da Espanha, vamos então agora ver um pouco o sul da Espanha, a área da Andaluzia, mas que nós queremos focar muito pelo que é as aldeias do interior e um pouco das principais aldeias da costa da Andaluzia, onde se encontram as melhores praias e as menos turísticas. A nossa sugestão passa por o cliente chegar a Sevilha, ter um traslado à sua espera, que levará para o hotel, e depois então, pela parte da tarde,
sair com um guia privado local aqui da cidade e durante cerca de 4 horas caminhar pelo centro histórico, conhecer os principais pontos turísticos, como são o bairro de Santa Cruz, o bairro de Triana, a Catedral, o Alcaçar, o bairro Judeu, o bairro Católico, a Giralda, e no final de tudo isto, uma degustação de tapas e vinhos da região da Andaluzia, num dos melhores locais para o efeito que existe na cidade. Alojamento em Sevilha e no segundo dia, check-out pela manhã, café da manhã, check-out, recolha do carro de aluguer na locadora no centro da cidade mais próxima do hotel ou entrega do carro no hotel e fazer-se à estrada com destino a Córdoba. Córdoba é uma das principais cidades do sul da Espanha, da região da Andaluzia, é considerada Património Mundial da Humanidade e é aquela cidade, e podemos ver nesta foto e nesta, muito conhecida pela sua mesquita e depois também pelos seus bairros históricos com forte presença árabe, de arquitetura árabe e judaica, e onde nos podemos perder nas suas ruelas maravilhosas, ao som quase que do flamenco e com o cheiro do azeite, que é típico nesta região, no ar. E depois de visitar, então, a cidade de Córdoba, a nossa sugestão é que o cliente pegue novamente o carro e se dirija até à aldeiazinha de Torreiros, que fica a pouquíssimos quilómetros de Córdoba, e onde optamos por um hotel hacienda. Um hotel hacienda é um hotel fazenda, digamos assim, que é como vocês chamam aí no Brasil, e onde o cliente pode, então, passar a noite. No terceiro dia, novamente check-out pela manhã, e o objetivo é chegar à maravilhosa cidade de Granada, e para quem esteve ontem presente na live e que falamos também de Granada, pode ver que o meu entusiasmo quando falo desta cidade. Para mim, uma das mais bonitas do mundo. Portanto, ele sai de manhã da área de Priego de Córdoba. Sugerimos uma paragem em Monte Frio, esta imagem que aqui podemos ver, que é uma pequena aldeia que fica aninhada numa falésia com vistas fantásticas sobre a planície e que quase parece que viajamos no tempo. E depois então chegarmos a Granada, estacionarmos o carro no hotel e podermos sair para descobrir esta maravilhosa cidade por conta dos passageiros, portanto, sozinhos. Nós daremos alguns pontos que são de paragem obrigatória na cidade, de visita, mas deixar que o cliente saia por sua conta e que visite ao seu tempo. No quarto dia, é o dia em que nós incluímos a manhã para o cliente visitar a Alhambra e o Reina da Alife, com ingressos incluídos e audioguia para poder fazer esta visita. Tarde livre para que ele possa continuar a sua descoberta da cidade. E à noite, então, incluímos um jantar com show de flamenco nas famosas cuevas do bairro de Sacromonte, que podemos ver aqui nesta imagem e que, para quem esteve presente ontem, irá-se recordar que eu expliquei que eram covas que tinham sido escavadas na pedra da serra que está junto à cidade de Granada e onde ao longo de anos viveram famílias, principalmente de ciganos, e que sempre dançaram e cantaram flamenco e que nos dias de hoje se transformaram em restaurantes onde se pode jantar e apreciar este espetáculo. No quinto dia, é a altura então de sairmos um pouquinho do interior, das aldeias do interior, e começarmos a ir um pouco mais para o litoral, para as famosas praias do Mediterrâneo. A nossa sugestão passa por chegar a Estepona, uma das principais cidades do sul, mas também, como é lógico, com paragem em algumas aldeias locais, como é o caso de Salobrenha, por ser, que é esta imagem que aqui podemos ver, e por Frigiliana, que é esta que aqui vemos. O que são estas duas aldeias? Para mim, são belíssimos exemplos das típicas aldeias do sul da Espanha. Esta, por ser uma aldeia que cresceu junto ao mar Mediterrâneo, e esta por também estar junto ao mar Mediterrâneo, mas fazer parte do grupo das aldeias dos pueblos blancos, das aldeias brancas da Andaluzia. Em Estepona sugerimos uma visita na cidade, como é lógico, e depois então terminar o dia no hotel que foi eleito, que é o resort, junto à praia. E o cliente aí então poder aproveitar uma praia, uma piscina, relaxando.
No sexto dia, já novamente faremos o check-out pela manhã e continuamos a nossa viagem, agora já um pouquinho mais para o interior, mas, como é lógico, sem deixarmos de visitar ainda algumas aldeias, destas famosas aldeias que existem por esta região, como é o caso de Caçares, uma destas aldeias que faz parte da rota dos Pueblos Blancos, ou Rúzcar, que é conhecida pelas suas originais casas todas pintadas de azuis. E para quem viu o filme animado dos Smurfs, e posso-vos dizer que grande parte do filme foi projetado e pensado nesta aldeia. O objetivo, no início da tarde, digamos assim, é chegar à cidade de Ronda, que aqui podemos ver nesta linda fotografia, conhecida pelas suas carpas e as suas casas à beira do abismo, e onde incluímos o alojamento no famoso Parador de Ronda. No sétimo dia, novamente ainda continuamos pelo que é a Andaluzia, mas neste caso, durante o dia de hoje, já vamos um pouquinho para, digamos, com um produto mais de vinhos. E os vinhos nesta região da Espanha encontram-se em Jerez de la Frontera. Para lá chegarmos, desde Ronda até Jerez de la Frontera, são cerca de 1h30 de carro, mas onde também aconselhamos a que se faça mais algumas visitas pelos Pueblos Blancos da Andaluzia, como é o caso de Bodegas e Olvera, e depois então chegar a Arcos de la Frontera, que fica do lado, mesmo do ladinho de Jerez de la Frontera, e onde podemos visitar algumas adegas, fazer provas de vinhos e, como não poderia deixar de ser, algum tempo para se passear pelos centros históricos destas cidades. No oitavo dia, e já quase terminando a viagem, não poderia deixar de ser uma visita a Cádiz. Cádiz fica a cerca de meia hora de Jerez de la Frontera, Cádiz aqui nesta fotografia, fundada há cerca de 3.000 anos pelos fenícios e uma das grandes referências aqui do sul da Andaluzia, pelo seu magnífico centro histórico e o seu porto marítimo. Em Cádiz, não podem deixar nunca de sugerir ao vosso passageiro que não saia da cidade sem provar os famosos pescaditos fritos, os peixinhos fritos, que são senhoras que vendem na rua, têm umas bancas onde estão a fritar peixinhos muito pequenininhos que chegam do mercado todos os dias, que são fritos em azeite de oliva, e que depois são servidos no género de uns cucuruchos de papel, quase como aqueles onde a gente serve as castanhas no outono. Algo semelhante, mas onde se servem esses peixes fritos e que vamos comendo pelas ruas enquanto vamos visitando a cidade. Isto é algo muito, muito típico aqui do Sul. E no nono dia, já quase a terminar, então seria a altura de partir de Jerez de la Frontera, novamente em direção a Sevilha, local onde começou esta viagem, e deixar então o resto do dia livre, ou da tarde livre, para que o cliente possa continuar a visitar a cidade, visitar mais algum bairro que não visitou, algum museu, e onde ao final da tarde sugerimos e incluímos um cruzeiro ao pôr do sol pelo rio Guadalquivir, da cidade de Sevilha, e uma das melhores formas de se poder ver a cidade ao final do dia, com vistas magníficas sobre o rio e sobre a cidade. No 10º dia, entrega do carro novamente no aeroporto e fim dos serviços. Novamente, incluímos aquilo que achamos que é essencial para que seja uma viagem de sonho, digamos assim, mas ao mesmo tempo uma viagem slow, em que o cliente possa usufruir e gastar o tempo à sua medida. Volto a relembrar, é somente uma ideia de viagem que podemos alterar conforme a necessidade e os gostos